Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Passando aqui num lugar diferente hoje, né? Tô aqui em casa. Geralmente eu gravo dentro do carro e ambiente aqui até de trabalho da minha esposa. A gente vê ali alguns tubos de linha atrás, mas eu quero aqui só dar uma passada para dar uma indicação de um livro. Eu li recentemente um livro muito bom, de um autor brasileiro, certo? É o Rodrigo Bibo. Algumas pessoas é possível que já tenham até visto o livro e até lido, mas aqueles que estão vendo aqui o vídeo e não leram ainda, eu vou indicar que façam a compra e a leitura, porque é muito bom. É um livro barato, ele custa entre 24 e 30 reais, né? A gente consegue comprar pela Amazon, pelas Americanas, né? É muito fácil o acesso e vale muito a pena. O livro que eu estou falando é esse aqui: O Deus que Destrói Sonhos, certo? E assim, a gente vê aqui a foto, né? Bem interessante, derrubando o sorvete de uma criança. A ideia do Bibo aqui é trazer uma reflexão assim diante do que estão fazendo hoje com o Evangelho, né? A gente vê essa teologia do coach, né? Que tem muito aflorado, né? Tá muito aflorada hoje, porque é uma coisa assim que as pessoas têm um desejo profundo no coração, que é viver um evangelho de benesses apenas, né? Um evangelho em que não se fala nada ruim para elas, quando na verdade eu acho que uma das coisas que mais será dita pelo Espírito Santo para nós é a nossa maldade, a nossa ruindade, né? Porque o nosso coração pútrido, né, tão cheio de coisas perversas, a gente precisa estar sendo puxado a orelha todo tempo por Deus. E nesse livro ele vai falar de muitos assuntos relevantes, e um dos assuntos principais é justamente batendo de frente com essa teologia, né, que nasceu recentemente, né, digamos assim. Na verdade, essa teologia chamada do coach hoje, ela é uma mistura de teologia da prosperidade com outras mais, em que se prega só aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Porque quem é que não quer ouvir a todo instante que Deus o ama, que Deus vai dar um jeito nos seus problemas, que Deus vai resolver suas dívidas, que Deus está a todo tempo segurando você no braço, né? Mas quem é que quer ouvir o Deus justo, né, que vai trazer justiça sobre a sua vida se você viver em pecado? Então, como essa teologia ela tem crescido muito, o Rodrigo ele escreveu esse livro de forma assim bem simples, não tem uma linguagem difícil de você entender. Quem acha que quando comprar vai ter dificuldade, não vai ter dificuldade nenhuma de ler, porque é uma linguagem muito fácil, né, de você conseguir entender o que está escrito ali, com exemplos bem fáceis também de entender, bem práticos, de coisas que aconteceram, de pessoas que ele conheceu. Ele vai citar, né, alguns casos, vai fazer citações de alguns autores conhecidos também, e vai trazer a explicação de forma fácil também sobre o que esses autores escreveram, né? Como C.S. Lewis, por exemplo, ele gosta muito de citar no livro, certo? Então eu estou querendo indicar, né, O Deus que Destrói Sonhos. O interessante é que esse livro ele foi apresentado num programa, não está com muito tempo não, o programa do Bial. Quem foi convidado para lá foi o David Leonardo e o Rodrigo Bibo. E por incrível que pareça, o Pedro Bial, no decorrer dessa conversa, ficou do lado, né? Você vê que ele fica do lado do Bibo, porque na perspectiva do que ele próprio lê na Bíblia, né? A gente acha que porque o Bial é uma pessoa da mídia e tudo, ele não tem conhecimento, mas com certeza ele lê, porque eles têm interesse em saber um pouco da fé. Eles não querem servir, mas eles querem conhecer um pouco da fé para entender o porquê de tanta gente falar de Cristo, né? E essa ascensão religiosa no país. Então ele com certeza lia. E aí ele deu até algumas alfinetadas lá no David Leonardo, e a gente percebe pelo tom de voz, pela maneira que ele se expressa, que ele ficou favorável ao argumento do Bibo. Porque a gente vê, por exemplo, uma ascensão muito grande, né? Eu estou citando aqui o David Leonardo porque ele tem sido referência nesse sentido. Uma ascensão muito grande do canal dele, mas ele é uma pessoa que prega somente o bem. Ele não prega o outro lado do evangelho, né? O lado do evangelho que eu falo é porque Deus diz, né, em João 3,16, aquele texto muito conhecido,
que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas mais à frente um pouco do texto fala que aquele que não crê será condenado, certo? O próprio Cristo chama alguns de raças de víboras. O próprio Cristo diz que lançará alguns no inferno. Então, a igreja ela tem que se preocupar com a mensagem total do Evangelho. Não é uma parte apenas. Você não pode pregar só juízo e você não pode pregar só amor. Você tem que pregar as duas coisas, certo? E a gente sabe que Cristo fez isso. O ministério de Cristo ele foi um ministério em que curou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas pobres, necessitadas, mas jamais ele compactou com o pecado. Então, ele sempre trouxe uma palavra que confrontou a vida de muita gente, independente de classe social. E aí, o que ocorre é que hoje a gente tem essa vertente quase que teológica já, de algumas pessoas, que se você falar sobre ira de Deus, inferno, justiça de Deus, né, castigos de Deus, você já é taxado como louco, fanático, alguma coisa assim. Mas a realidade é que a Bíblia fala sobre isso. E a gente tem que falar sobre esse assunto, por quê? Porque é uma coisa séria. Se não fosse, o próprio Cristo não teria falado sobre, né? E aí o Bibo vai trazer isso com maestria nessa obra, certo, irmãos? É um livro pequeno, você vai ler assim bem rápido e pode ter certeza que você vai se deleitar e aprender muito, tá? Eu vou tentar de vez em quando trazer aqui algum direcionamento de livro que eu particularmente li, para, se for interessante, indicar. E esse eu faço questão de indicar para os irmãos, certo? Que vocês possam tentar aderir, né? Eu acho que vale a pena. Lembrando que na Bíblia já tem tudo. A gente não precisa ler livros para, como é que eu posso dizer, fortalecer a nossa fé de uma maneira diferenciada. Não. Você vai aqui ler algo para comprovar, confirmar ainda mais aquilo que você já sabe que é certo, que é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus é o crivo, você vai lendo um livro e vai passando nesse crivo santo para confirmar se realmente é algo de Deus ou não. Então, na leitura que eu faço da Bíblia, nos textos que eu vejo, eu achei a escrita dele, do Rodrigo, muito coerente, né? Ele foi muito feliz nos comentários que ele fez. Ele usou uma linguagem até mais jovial. Eu acho assim que a gente tem até uma semelhança em alguns aspectos, que a gente tem uma idade semelhante. E ele não quis trazer aquela coisa sisuda, assim, ele não quis trazer aquela coisa engessada, né? Porque muita gente, quando vai falar do Evangelho, quer falar com a linguagem dos anos 80. E a gente está numa geração que precisa você adaptar um pouco a maneira de se expressar para facilitar a compreensão. E no livro ele usou isso muito bem, ele deu exemplos, ele até cita alguns exemplos aqui de filmes, de algumas coisas. E para quem assiste, né, alguns filmes, por exemplo, vai entender bem melhor os exemplos que ele colocou, por exemplo, né? Então fica a dica aí, certo? Que vocês possam, ao ler, né, se gostar, indicar para outras pessoas também, porque aquilo que é bom tem que ser repassado. E eu tenho certeza que Deus usou a vida desse homem. Eu tenho de vez em quando ouvido algumas coisas dele na internet, tenho sido abençoado por aquilo que ele prega, né, e ensina, e que vocês também possam ser abençoados da mesma forma. Amém? Deus abençoe. Obrigado aí por ficar no vídeo. E o intuito aqui do vídeo é só ajudar. Assim como eu quero ser ajudado, assim como eu gosto de pesquisar, de ver algumas coisas, quero ajudar outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe.